Então, estamos iniciando agora o nosso horário de estudos da nossa história do povo hebreu. Então, quero dar boa noite a todos, que eu ainda não vi. Hoje, dia 9 de abril de 2021, sexta-feira, 18h15, nós fazemos o estudo do resumo da história do povo hebreu. Eu sempre gosto de lembrar que é o resumo, que a história do povo hebreu ela é muito completa, muito longa, e precisariam anos e anos e anos para a gente poder estudar a história desse povo. Então, nós estamos estudando, fazendo um resumo, conhecendo os fatos mais importantes, os personagens que marcaram a presença na cultura desse povo e que influenciam a religião até hoje, né? Os ensinamentos, as leis, o conhecimento desse povo, e tudo isso vai nos ajudar nos estudos que nós vamos fazer. Vamos começar agora no sábado, às 16h15, a estudar os epístolas de Paulo. Isso vai ajudar a gente bastante no conhecimento da cultura do povo hebreu, na hora que estudarmos as epístolas. Mais tarde, se a pessoa quiser estudar os Atos dos Apóstolos, temos também quinta-feira os ensinos de Jesus. Então, o conhecimento da cultura hebraica, ela nos ajuda, né? Ela completa e facilita o nosso entendimento da religião, dos ensinos de Jesus, dos fatos acontecidos. Então, tudo isso é muito importante, ter esse conhecimento da história desse povo. Na realidade, é uma pincelada, né, da história desse povo. Então, nós vamos começar hoje citando fatos que a cultura hebreia, que os hebreus narram como sendo fatos verídicos, mas todos eles têm um ensinamento importante. Todos eles chamam a atenção para alguma coisa, para uma postura que nós devemos ter e observar. E a gente vai ver que o estudo de hoje, se nós soubermos fazer o link, nós vamos ver como ele está atualizado e vai tocar em fatos que estão ocorrendo atualmente. Isso é muito interessante. Conforme eu fui fazendo o estudo, eu fui percebendo essa ligação. Então, a história, quando a gente faz esses estudos, eu não sei se é a espiritualidade que inspira ou ela que provoca isso, para que a gente possa sempre fazer esses links e tirar os ensinamentos daqueles estudos que nós estamos fazendo para o nosso dia a dia, para a nossa vida atual, para o nosso momento. Bem, nós ainda estamos falando do cativeiro na Babilônia, né? O povo hebreu foi levado como cativo para a Babilônia. Primeiro foi a tribo de Israel, que foi levada pelos assírios e acabou se espalhando por lá, e eles não voltaram. Eles acabaram se perdendo entre aqueles muitos povos pagãos da Mesopotâmia. E anos depois, uns 130 anos depois, foram os caldeus, comandados pelo Nabucodonosor II, que invadiu o reino de Judá, que tinha a capital de Jerusalém, e levou o restante do povo para a Babilônia. Mas aí teve uma característica diferente. Eles tinham como objetivo levar os povos, as pessoas mais cultas entre os hebreus, e também enfurecidos pelas revoltas, pelos enfrentamentos, pela resistência que os hebreus fizeram ao avanço caldeu, eles destruíram praticamente Jerusalém, destruíram o templo de Jerusalém. E levaram, né, muita gente, o profeta Daniel, seus amigos, como nós vimos na aula passada, sobre a fornalha, né, que os 3 amigos de Daniel enfrentaram, e levaram junto os objetos religiosos que faziam parte do templo, e por quem os hebreus tinham e têm até hoje uma imensa veneração. Então, nós vamos começar aí falando sobre esses fatos. E vamos ver quão interessante será. Pelo menos eu considerei muito interessante. Estamos aqui partilhando o ecrã. Deixa ele abrir. Opa, vamos lá. Deixa eu ver o mouse aqui, que esse mouse é um pouco lentinho.
Deixa eu fechar essa abinha aqui. Opa. Deixa eu abrir aqui. Vamos voltar aqui. Nós estamos aqui no resumo da história do povo hebreu. Hoje, dia 9 de abril de 2021, nós teremos a aula 24. Deixa eu empurrar um pouquinho mais para lá. Então, vamos lá. O cativeiro do povo hebreu. Então, como eu falei antes, nós ainda estamos estudando o cativeiro do povo hebreu. E essa figura nós vemos aí, não é? Um dos símbolos mais importantes da religião hebraica, além desse castiçal, né? Eu não sei o nome dele direito, mas a gente chama de castiçal de 7 braços, não é? Temos também a Arca da Aliança, onde os hebreus dizem que guardavam as tábuas dos 10 mandamentos e outros objetos de veneração. Então, aqui é uma imagem, né, do templo sendo destruído, Jerusalém sendo praticamente derrubada e os símbolos religiosos sendo levados para a Babilônia. Desrespeito com os símbolos religiosos hebraicos. Então, nós vamos começar falando desse desrespeito dos babilônicos para com os símbolos religiosos hebraicos, até porque eles eram pagãos, eles não tinham nenhum compromisso com a religião hebraica, então, para eles, era indiferente, né, esses objetos. Apenas sabiam que eram objetos, a maioria feitos de ouro, né, e de grande valor religioso para os hebreus. Mas para eles próprios não tinha valor nenhum. Quando Nabucodonosor II conquistou Jerusalém, em 587 a.C., ele mandou destruir o templo. Né? E o templo foi destruído em retaliação à resistência hebraica ao avanço caldeu. Nesta ocasião, muitos utensílios religiosos da casa do Senhor foram levados para a Babilônia. Como eu falei, esse castiçal, a Arca da Aliança e outros objetos, né? Taças, objetos de adoração, né? Eles foram todos levados para a Babilônia e colocados no templo babilônico em homenagem aos deuses pagãos. Isso é que foi para os hebreus a maior das afrontas. Os objetos que eles tinham para homenagear, para adorar Deus, né, o Deus hebreu, serem colocados no templo pagão como presentes, como homenagem para os deuses pagãos. Né? Então, realmente, para eles, para os judeus, era uma afronta que eles não conseguiam superar, né, nem perdoar. A nossa história de hoje vai passar por um fato que ocorreu após a morte de Nabucodonosor. A Marisa Léo está dizendo, o nome desse castiçal é Menora, não é? Eu acho que é Menora, ela escreveu aqui que é Menorá. Menorá. Isso, Menorá. Ele aqui na frente está aparecendo esse desenho aí, ó. A Arca da Aliança, o castiçal que chama Menorá, uma harpa, jarras, pratos, né? Taças, talheres, tudo que era usado pelos hebreus nas suas comemorações, nas suas liturgias. Tudo isso foi levado. Então, esse fato vai acontecer após a morte de Nabucodonosor. Nabucodonosor morre e alguém que eu acredito seja da sua família, porque não fica especificado se ele seria um dos filhos de Nabucodonosor, ou um parente próximo, ou alguém que foi eleito, mas eu acredito que seja algum parente, alguém ligado à família de Nabucodonosor II. Ele chamava Belsassar. Tá?
ligado, acredito que sim, a essa contestação, alguns dizem que não era filho, outros dizem que fazia parte da linhagem, mas a gente acredita que seja alguém da família que assumiu o trono. Então, Belsazar, o nome, Belsazar assume o trono da Babilônia com a morte de Nabucodonosor II. E ele resolve fazer um banquete, uma grande festa no seu reino, e manda trazer do templo dos deuses pagãos, os utensílios de ouro do templo de Jerusalém. Ele manda que os escravos tragam do templo, onde estão colocados esses objetos, para o banquete, para serem usados no banquete como decoração e mesmo para o uso, porque haviam taças, haviam pratos, haviam talheres, tudo, não é, que colocado ali como adoração no templo de Jerusalém. Tudo isso foi levado. E esses objetos de ouro, objetos religiosos, foram levados para o banquete, para serem utilizados como louça, um aparelho de jantar, como esse menorá, como um castiçal para iluminar a festa daquele banquete. Então, realmente, uma falta de respeito total, né? O banquete de Belsazar, a escrita na parede. Certa vez o rei Belsazar deu um banquete para 1000 dos seus nobres e com eles bebeu muito vinho, né? Então, era o vinho à vontade. Então, as jarras de ouro que eram colocadas águas, né, lá no templo de Jerusalém, se tornaram jarras para se colocar o vinho, né? As taças de ouro foram utilizadas pelas pessoas para beberem. Então, a festa regada muito vinho, onde todos eles se beberam à vontade, ficaram embriagados. Enquanto Belsassar bebia vinho, ele deu ordens, né, para trazerem as taças de ouro e de prata, que o seu predecessor, Nabucodonosor II, tinha tomado do templo de Jerusalém, para que o rei e os seus nobres, as suas mulheres e as suas concubinas bebessem nessas taças. Então, quando ele faz isso, ele não faz simplesmente porque acabou a louça, vamos trazer. Não. Ele fez de propósito. Porque imagine, um reino como a Babilônia não teria louças maravilhosas de cristais, de ouro, cravejadas de diamante para servir ao rei e aos seus nobres? Claro que teria. Não haveria uma necessidade de ir lá ao templo dos deuses pagãos buscar esses aparelhos, esses objetos e colocarem ali para serem usados pelos nobres. Não haveria. E ele fez isso justamente para afrontar um pouco mais o povo hebreu, que era seu escravo. Até porque entre os seus, ali naquele palácio, havia muitos escravos, né, como Daniel e outros, trabalhando, assim, vamos dizer, como garçons, servindo. Então, ele não gostava dos hebreus, ele resolveu ofendê-los um pouco mais. E se essas ofensas já não aconteciam diariamente, né, ou melhor, já aconteciam muito diariamente, ele resolveu, sabe quando a pessoa resolve apertar o parafuso um pouco mais até o final? Ele já vinha apertando o parafuso, mas ele disse, não, agora eu vou apertar até o final. Então, foi isso. Ele manda buscar esses objetos e manda que sejam espalhados entre as pessoas que ali estão, para que elas usem. Com uma forma dele buscar agredir até a última gota o povo hebreu, sabendo da importância que aqueles objetos tinham, né, para eles. Então, eles trouxeram as taças de ouro que tinham sido tomadas do templo de Deus em Jerusalém. E o rei e seus nobres, as suas mulheres e as suas concubinas, beberam nas taças. Enquanto bebiam o vinho, louvavam os deuses de ouro,
de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Então, eles bebiam e louvavam seus deuses, ofendendo, né, aqueles deuses, o deus hebreu. É uma coisa, me parece, me vinha agora a imagem, sabe quando a pessoa ela está no máximo da sua violência, quando ela já chegou ao ápice das suas insanidades e ela resolve, entre aspas, fechar com chave de ouro? Não, tem que ter mais alguma coisa. Ela ainda não se deu por satisfeita em ferir. Ela precisa de algo mais. É como se fosse uma necessidade, é como se fosse uma sede que nunca se aplacasse. A pessoa está num desequilíbrio tal que para ela não tem o basta. Ela avança, ela avança, ela avança e ela não consegue parar. Então, Belsazar estava assim, né? Ele não tinha limites mais. Ele chegou um momento que ele queria mais, então ele comete esse ato para poder mostrar toda a sua raiva, o seu ódio, né? Ele chega a esse extremo. Belsazar era um rei arrogante, como a maioria deles, profano e devasso. Na verdade, ele estava fazendo uma festa de profanação ao nome de Deus. Então, era uma festa para profanar o Deus que os hebreus adoravam. Né? Como falei, é o ato máximo da sua ação. Agora, ele não tinha percebido, ele não tinha chegado a percebido ainda, que aquele era o dia mais delicado de sua vida. Ele estava à beira do abismo, mas não se percebeu disso. Nós estamos atualmente vivendo um momento assim, interessante. Nós estamos em meio a uma pandemia que não é coisa pequena. Há um vírus se espalhando, agora mesmo eu vi a televisão, e o governador do Amazonas declarou que eles estão se preparando, correndo para se preparar, porque eles acreditam que até final de abril venha a terceira onda do coronavírus. A terceira onda. E acreditam que essa terceira onda será pior do que essa segunda onda que está acontecendo agora em abril. Imagine, se a segunda onda está com mais de 4 mil mortos no Brasil diários, imagina a terceira onda. Então, eles estão correndo, tomando as providências o mais rápido possível, cuidando de oxigênio, de kit de intubação, hospitais, para a coisa não ser tão dura. Né? Imagine a terceira onda. Então, nesse momento que nós estamos vivenciando isso, aqueles que têm consciência estão o quê? Buscando se preservar cada vez mais. Buscando se preservar. Né? A gente se preserva de todas as formas materiais, a gente também está sempre em oração pedindo a Deus proteção, que proteja as pessoas, então a gente está se preservando. Mas há um grupo que parece ser integrante da corte de Belsazar, que está vivendo como se nada estivesse acontecendo. E essas pessoas, não é só no Brasil, não, no mundo inteiro, que isso está acontecendo no mundo inteiro, essas pessoas não estão percebendo que elas estão vivenciando uma época, um período muito delicado de sua vida. Que se elas continuarem com atitudes tresloucadas, como nós estamos vendo, elas poderão cair no abismo. Essas pessoas estão à beira do abismo, mas não se apercebem disso. Como Belsazar. Era um rei arrogante.
Essas pessoas que estão aí, eu quero é festa, e não existe negacionistas, né? Não está morrendo tanta gente assim. Quer dizer que no Brasil, no país, só morre gente com coronavírus? E as outras doenças? Não, estão adulterando os registros. Não, o número é bem menor, não tem nada disso, não. Não é? Se eu tiver corpo de atleta, eu sobrevivo. Isso é um vírusinho, que nada. Que negócio de vacina que vira jacaré, que vira pombo, que vira coelho. Na realidade, são pessoas arrogantes, que não acreditam na ciência, que não percebem que podem estar vivendo quando elas se entregam a essas loucuras e vão para essas baladas, para essas festas, né? Caminham nas ruas sem máscaras, como se estivessem afrontando, fazem aglomerações, fazem churrasco nas casas, com, sei lá, se jogam no mundo, vamos dizer assim. Elas não percebem que aquele pode ser o momento mais delicado da sua vida. Pode ser o momento extremo da sua vida. Elas não se apercebem disso. Não é? Elas estão dizendo assim, se eu pegar o vírus, peguei. Se eu morrer, morri. Né? Então, a Marisa diz assim, né? Está sendo feita a separação entre o joio e o trigo. Sim. Então, essas pessoas parecem ser aqueles nobres do reino de Belsazar. Ele não percebia que aquele era o dia mais delicado da sua vida. Ele estava à beira do abismo, mas não se apercebeu disso. Então ele queria um pouco mais, avançar um pouco mais, como muitas pessoas estão fazendo. É como diz o outro, né? Estão apertando o parafuso ao máximo. Ao máximo. Apesar das inúmeras advertências do cuidado, elas estão apertando ao máximo, como uma espécie de desafio. É mais ou menos isso. Como se estivessem desafiando a vida. Num momento que talvez seja o momento mais delicado da sua vida. Ele, Balsazar, não conseguiu perceber os riscos que todos ali na corte, não era só ele e os seus amigos, os seus partidários, estavam correndo. Suas mentes estavam anestesiadas pela bebida, pelas drogas, pelas loucuras do momento. É o que nós estamos vendo. Todos os dias, quando amanhece, liga a televisão, aí vem a notícia. Essa noite a polícia fechou uma balada, fechou uma festa, fechou uma boate, fechou um cassino, onde pessoas estavam aglomeradas sem máscaras. Não é? É como se essas pessoas estivessem aqui, elas estivessem anestesiadas, ou pela bebida, pelas drogas, né? Pelas loucuras do momento, parece às vezes que tem aquela ideia de hoje só, amanhã não tem mais. Como se alguém dissesse, gente, o mundo vai acabar amanhã. Então, hoje está tudo liberado. Vocês podem fazer o que vocês desejarem. Podem matar, podem roubar, podem se entregar às coisas mais loucas do mundo. Porque amanhã acabou. Amanhã, quando o sol sair, vão tocar as trombetas e o planeta vai explodir. Né? Isso, Marisa, estão anestesiados pelo próprio egoísmo. Ontem, nós vimos
o Supremo Tribunal Federal, fazendo um julgamento para ver se aprovavam ou não a abertura dos templos religiosos. E alguns religiosos diziam, né, inclusive algumas autoridades que se dizem religiosas, diziam que os cristãos estão dispostos a morrer pela sua fé. Estão dispostos a morrer. Eles querem os templos abertos porque eles aceitam morrer pela sua fé. Estão dispostos a morrer pela fé. Aí eu fiquei pensando assim, peraí. Então eles estão dispostos aí. Eles não imaginam o quê? Será que não imaginam? Que ao saírem do templo, e normalmente haverá aglomerações, eles podem entrar no templo sem o coronavírus e sair do templo com o coronavírus. Eles estão dispostos a morrer pela sua fé, tudo bem. Só que aquele com quem eles encontrarem, talvez não estivesse disposto a morrer pela sua fé. Talvez não sejam nem da fé deles, sejam ateus, sejam budistas. E esses irão morrer por causa deles. Esse é o egoísmo. Eu quero o templo aberto, porque eu estou disposto a morrer pela minha religião, pela minha fé. Só que eu esqueço que, às vezes, o meu vizinho não partilha da minha fé. E ele quer viver. E eu posso contaminá-lo e matá-lo. Isso é ser cristão. Isso é ser cristão. Então, como disse bem aí a Marisa Leal, eles estão anestesiados pelo egoísmo, né? Vivenciam as loucuras do momento. Não havia no reino de Belsazar mais respeito pelos seus semelhantes. Não existiam limites para as suas atitudes inconsequentes. As pessoas se tornaram mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. E aí a gente para pensar, peraí, esse fato aqui aconteceu 1000 anos antes de Cristo. Mais ou menos isso. E hoje, no século XXI, nós estamos vivendo o reinado de Belsazar, não é? As pessoas não conseguem perceber os riscos que estão correndo, suas mentes estão anestesiadas pela bebida, pelas drogas, pelo egoísmo, como disse nossa amiga Marisa, pelas loucuras do momento. Eu não aguento mais ficar dentro de casa. Naquela época, como hoje, não há mais respeito pelos seus semelhantes. Não existem limites para as suas atitudes inconsequentes. As pessoas se tornaram mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Então, a gente percebe que, apesar da distância do tempo, os fatos se repetem. As insanidades também. E o que fazer? Como fazer? Olha os amigos espirituais chamando a nossa atenção, dizendo, presta atenção. Esse é um momento muito delicado na sua vida. Você está à beira do abismo. Se continuar com essas atitudes, podem ser esses os últimos dias da sua encarnação aqui na Terra. E como é que você vai partir? Talvez como suicida. Talvez como suicida. Então, novamente, colaborando conosco aqui a Marisa, esses espíritos talvez estejam recebendo as suas últimas oportunidades nesta Terra. E se não despertarem, poderão, quem sabe, participarem de um novo êxodo. De um novo êxodo. Lembra como nós falamos dos exilados de Capela? Talvez esses possam ser aqueles que irão engrossar o conjunto de espíritos
que talvez sejam levados em êxodo para outras regiões de muita dor e ranger de dentes. Porque estão vivendo num extremo, sem despertar, como Belsazar e seus nobres. Mas, de repente, olha aí, a euforia da festa é silenciada. A música para. A alegria acaba. E todos ficam assustados, pasmados. Um pavor total toma conta dos convidados. Será que não é isso que poderá acontecer com esses nossos irmãos que estão vivendo nessa alucinação? De repente, a euforia da festa é silenciada. Para eles, ou através de um ente querido que possam ver doentes, contaminados por eles mesmos. A euforia da festa é silenciada. A música para, a alegria acaba. Todos ficam assustados, pasmados. O pavor total toma conta dos convidados desse grande festim a que muitas pessoas estão se entregando. E lá no livro de Gálatas, Carta aos Gálatas, que Paulo escreveu, capítulo 6, versículo 7, ele diz assim: não se deixe enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Não é uma ameaça de Paulo. Não é uma ameaça. É um alerta. Não se deixe enganar. Não é? Não se deixe enganar. O Pai nos dá inúmeras oportunidades. Mas tem um momento. Tem um momento quando infringimos a lei de uma maneira tão dura, há uma reação. Há uma reação. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Aqueles, que semeiam, tem esse ditado que diz: quem semeia vento acaba colhendo tempestade. Quem semeou espinhos não pode colher rosas. E aí começa o desespero, não é? Quando você vê alguém que você ama sendo levado às pressas para um hospital e não encontra um leito, não tem oxigênio, não tem kit de intubação, morre sentado numa cadeira, ou dentro de casa porque teve que voltar para casa, não tinha onde colocar. E quando você sabe que foi você o causador, foi você que na sua insanidade, não respeitando o momento, trouxe aquele vírus para aquela pessoa amada. Não é? Então a gente percebe, como quando ele essa, de repente, a euforia da festa é silenciada. Onde estão as festas que eu fui? As baladas? Eu enfrentando, desafiando as leis do Senhor, desrespeitando as pessoas. Tudo, quando tudo para, de repente, e o silêncio se faz, e você olha para trás e vê tudo o chão semeado de dor e sofrimento, você percebe que talvez tenha sido um dos cavaleiros do Apocalipse. Subitamente, lá naquele grande banquete, apareceram dedos de mão humana que começaram a escrever no reboco da parede. Na parte mais iluminada do Palácio Real.
O rei observou a mão enquanto ela escrevia. E a escrita direta, não é? Como nós estudamos lá no livro dos Médiuns. Uma mão surge e começa a escrever na parede do palácio onde está acontecendo aquele festim, na parte mais iluminada do Palácio Real. O rei observou a mão enquanto ela escrevia. Seu rosto ficou pálido, ele ficou chocado. E ele ficou tão assustado que os seus joelhos batiam um no outro e suas pernas vacilaram. É aquele detalhe, né? É aquele detalhe. Quando as coisas começam a acontecer, quando a gente percebe que os fatos estão ali acontecendo, que não há mais jeito de voltar atrás, aí a gente começa a ficar assustado, não é? A gente começa a tremer, a gente começa a refletir o que foi que eu fiz. Aí começa, Senhor, me ajude. Senhor, o que eu posso fazer para tentar corrigir isso? E muitas vezes, naquele momento, não há nada a ser feito. Não há nada mais a ser feito. Porque a pessoa teve todas as oportunidades para ter uma segunda chance, né? A pessoa teve toda essa oportunidade, mas ela simplesmente não acreditou. E, de repente, naquele momento, ela começa a perceber que a atitude dela não foi a melhor atitude. E aí o que ela faz? Ela começa a buscar alternativas, tentar buscar saídas. E foi o que Belsazar fez. Aos gritos, o rei mandou chamar os encantadores, os astrólogos e os adivinhos. E disse a esses sábios da Babilônia: aquele que ler essa inscrição e interpretá-la, revelando-me o seu significado, vestirá o manto vermelho. Então, ele percebeu que ele tinha feito algo que não era bom. Que aquilo que estava acontecendo não era uma coisa correta. Como diz o outro, ele tinha percebido que tinha avançado o sinal. Porque ele, o Belsazar, ele conhecia os hebreus, ele já conhecia o povo, a religião hebraica, ele já tinha escutado falar do Deus hebreu. Né? Então, para ele, isso não era novidade. Até porque ele tinha aprendido, ele deveria ter aprendido, que não deveria faltar ao respeito. Então, quando ele vê a mão escrevendo na parede, ele percebe: avancei o sinal, abusei, passei dos limites. E aí veio o desespero. Meu Deus, o que é que eu vou fazer? Como reverter esse processo? E aí começa, né? Preces, evocações e tudo que é possível. E aí é o exemplo de Belsazar. Aos gritos manda chamar os encantadores, astrólogos, adivinhos. Pede socorro para todo mundo. E diz, aquele que lê essa inscrição e interpretá-la, revelando-me o seu significado.
vestirá o manto vermelho. Eu faço qualquer negócio. Eu faço qualquer negócio. Eu remunero muito bem quem me ajudar. Toma lá da cá. Me ajuda que eu te ajudo. Além do manto vermelho, terá uma corrente de ouro no pescoço. E será a terceira importância do governo do reino. Eu dou tudo o que eu tenho. Meus bens materiais, porque afinal de contas, se algo terrível como esse me flagelar, eu posso ir a óbito. E o que vai adiantar os meus bens materiais? Dizem alguns, né, que quando a rainha Elizabeth I, que foi considerada uma das rainhas, uma das mulheres mais poderosas do mundo da sua época, estava morrendo de uma doença incurável, ela diz que ela gritava no seu leito real: como é que eu, a mulher mais poderosa e rica do mundo, não consigo comprar mais alguns minutos de vida? De vida. É isso aí. Fazemos qualquer negócio. Nós damos o que temos. Eu pago a quem me ajudar a aliviar esse peso, o peso da minha insanidade. Todos os sábios do rei vieram, mas não conseguiram. Nenhum deles conseguiu ler a inscrição, nem dizer ao rei o seu significado. Diante disso, o rei Belsazar ficou ainda mais aterrorizado e o seu rosto mais pálido. Claro que nenhum deles conseguiu, porque todos eles estavam na mesma sintonia. Seus sábios, seus feiticeiros, seus astrólogos faziam parte da nobreza do reino. Agiam e pensavam como o rei. Suas atitudes eram semelhantes. Como é que eles podiam ajudá-lo? Tinham uma afinidade, estabeleceram uma sintonia. Viviam da mesma forma, pensavam de forma semelhante. Por isso as atitudes eram as mesmas. Como é que alguém entre eles conseguiria ver a luz? Se viviam em sombras, se viviam na escuridão, se viviam no negacionismo. Como eles conseguiriam desvendar esse mistério? Estavam enterrados até os olhos nessa lama, nesse abismo. Cegos guiando cegos. E isso levou o rei a ficar cada vez mais apavorado, mais aterrorizado. Ele não encontrava saída. E também não encontrava ninguém que o ajudasse, porque todos que o cercavam pensavam de forma igual a ele. E o medo de um ia passando para o outro. Todos candidatos à desgraça iminente. Tendo a rainha ouvido os gritos do rei e dos seus nobres, que estavam alarmados, ela que naquele momento não estava participando do banquete, repare, naquele momento ela foi a voz mais equilibrada, porque ela não está, apesar de fazer parte do reino, ela não estava muito mergulhada, ela vivia um pouco afastada, então ela tinha alguma noção, uma noção um pouquinho mais
clara. Não é dizer que ela conseguia enxergar as coisas com toda clareza, mas ela já era uma pessoa que tinha uma visão um pouco mais clara. E ela, escutando os gritos desesperados do rei e dos seus nobres, ela entra na sala do banquete e disse: ó rei, vive para sempre. Não fiques assustado, nem tão pálido. Existe um homem em teu reino que possui o espírito dos santos deuses. Ela lembra de alguém. Alguém que no meio daquele grupo todo ali era puro. Tinha uma visão mais clara, tinha uma visão esclarecida, era racional. E ela diz, na época do teu predecessor, quer dizer, na época de Nabucodonosor II, verificou-se que esse homem era um iluminado e tinha inteligência e sabedoria como a dos deuses. Ela está falando de Daniel. Lembra que ele também foi convocado para decifrar o sonho do rei? Não só para interpretar. Primeiro ele tinha que dizer para o rei qual era o sonho do rei e depois interpretá-lo. Então ela lembrou-se do fato, né? Só que Daniel agora já está mais envelhecido. Então ela diz, na época do teu predecessor, Nabucodonosor, verificou-se que ele era um iluminado e tinha inteligência e sabedoria como dos deuses. O rei Nabucodonosor o nomeou chefe dos magos, dos encantadores, dos astrólogos e dos adivinhos. Isso causou um grande mal-estar entre os homens dessas categorias. Né? Eles não gostavam deles. Verificou-se que esse homem, Daniel, a quem o rei dera o nome de Beltesazar, porque quando os hebreus que foram trabalhar no palácio lá chegaram, tiveram que serem rebatizados, né? Então Daniel recebeu o nome de Beltesazar. Tinha inteligência extraordinária e também a capacidade de interpretar sonhos e resolver enigmas e mistérios. Manda chamar Daniel e ele te dará o significado da escrita. Essa passagem está no livro de Daniel, capítulo 5, versículos de 5 a 9. O livro de Daniel é um livro muito importante. Seria interessante, se vocês tiverem um tempinho, darem uma lida no livro de Daniel. Lá vem escrito só assim, Daniel. É o livro antes de Ezequiel. Assim, Daniel foi levado à presença do rei, que lhe disse, você é Daniel, um dos exilados que meu pai, eles chamam pai porque todos os reis costumavam lá na Babilônia chamarem os seus predecessores, aqueles reis que viveram antes deles, de pai. Tá? Então, por isso que ele chama pai. Mas não se tem certeza se ele era filho de Nabucodonosor. Acredita-se que não. Mas ele chamava o rei de pai. Então, ele diz aqui que meu pai, o rei, trouxe de Judá, soube que o espírito dos deuses está em você. Então, reparem, ele tinha um certo conhecimento. Não era um homem que fosse ignorante sobre a vida dos hebreus. Então, ele diz, né, você é Daniel, um dos exilados que meu pai, o rei, trouxe de Judá, soube que o espírito dos deuses está em você e que você é um iluminado e que tem inteligência e uma sabedoria fora do comum. Trouxeram os sábios e os encantadores, ele narrando para Daniel, né, a minha presença, para lerem essa inscrição e me dizerem o seu significado. Porém, eles não conseguiram, e não poderiam conseguir, como nós falamos antes, porque eles também estavam mergulhados nas sombras, como Beltesazar. Mas eu soube que você é capaz de dar interpretações e de resolver mistérios.
Se você puder ler essa inscrição e dizer-me o que significa, você será vestido com um manto vermelho e terá uma corrente de ouro no pescoço. Será o terceiro em importância no governo do reino. É muito interessante isso, não é? Porque muitas vezes nós vemos pessoas que cansam de ir à televisão, ao rádio, ao Facebook, ao WhatsApp, dar explicações racionais, explicarem que nós devemos tomar cuidados, não só com a pandemia, não só com o coronavírus, mas com as nossas atitudes, né? Com as nossas ações, com os nossos pensamentos. A doutrina, não é? Ela fala disso o tempo todo, chamando a nossa atenção. E nós o que fazemos? Nós ignoramos totalmente essas orientações. E aí aqui eu me lembrei, eu peguei até o Evangelho, porque eu me lembrei agora desse fato, daquela passagem do Evangelho do Lázaro e do rico. Não é? Vocês lembram? Quando o Lázaro vivia lá na porta do rico, pedindo esmolas. E o rico muitas vezes passava e não dava nenhuma atenção a Lázaro. Aí os dois vêm a morrer. E para surpresa do rico, quando ele observa que Lázaro está numa situação superior à dele. E ele, ainda cheio de orgulho, ele fala, né, com o orientador, com o espírito que está ali, e diz: manda Lázaro ir até a minha família. Eu estou olhando aqui para ver se eu acho essa passagem, que ela é muito interessante. Eu só me lembrei dela agora. Ele diz: manda Lázaro. Ele não se dirige a Lázaro nesse momento. Ele fala demonstrando que ele não dá nenhuma atenção a Lázaro. Ele continua sendo orgulhoso. Então ele diz: manda Lázaro à minha casa levar um alerta para a minha família. Por 2 vezes ele fala isso, sem, em nenhum momento, alguém aí seria capaz de achar essa passagem aí no Evangelho? Sem, no momento, mostrar nenhum tipo de humildade para com Lázaro. E aí o Espírito vira-se para ele e diz assim: por que avisaríamos? Alguém achou essa passagem? Por que nós mandaríamos alguém até lá para dar o aviso? Se vários avisos já foram dados e vocês não prestaram atenção, não é? Eu não consegui achar, não, aqui eu até procurei. Se alguém tiver achado aí, essa parte de Lázaro e o homem rico, ela me veio agora a lembrança, porque, como nós temos aqui, trouxeram os sábios, Belsazar está avisando, trouxeram os sábios e os encantadores à minha presença, para lerem essa inscrição e me dizerem o seu significado. Porém, eles não conseguiram, não é? Mas eu soube que você é capaz. Eu soube que você é capaz. Eu estou tentando achar aqui para ver se eu consigo. Eu acho ela cabe bem aqui. Deixa só um minutinho. Deixa eu ver se eu acho aqui. Então ele fala isso, né? Então
Qual a intenção dele ao dizer isso? É porque muitos avisos já haviam sido dados e eles não haviam prestado atenção, não tinham, né, se interessado em prestar atenção naquilo que estava acontecendo ali. Rose, Oi, é pode a falar. parábola do mal rico. Está onde? Qual capítulo? Capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Ah, ótimo. Capítulo de... E qual item? 5. Item 5, né? Então, eu vou pegar aqui o finalzinho dela. Obrigada. Ele diz assim, disse o rico, eu então te suplico, pai Abraão, que o mandes à casa de meu pai. Olha só, ele poderia dizer assim, Lázaro, vai você à casa de meu pai. Ele não diz. Olha o orgulho, como disse Marisa, anestesiado pelo orgulho, pelo egoísmo. Eu então te suplico, pai Abraão. Ele fala com o pai Abraão. Nem presta atenção que o Lázaro está ali do lado, né? Simplesmente ignora. Que o mandes à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, a dar-lhes testemunho destas coisas, a fim de que não venham também eles para este lugar de tormento. Abraão lhe retrucou, eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Não, meu pai Abraão, disse o rico, se algum dos mortos for ter com eles, farão penitência. Respondeu-lhe Abraão, se eles não ouvem a Moisés, nem aos profetas, também não acreditarão, ainda mesmo que algum dos mortos ressuscite. É o que está acontecendo hoje. Quantos médicos, cientistas, infectologistas, psicólogos, né? Pessoas espíritas, padres, pastores, aqueles bem equilibrados, pessoas que têm um certo conhecimento estão alertando as pessoas para tomarem cuidado com as suas condutas, porque a atitude que elas estão tomando pode ser uma atitude suicida. E elas simplesmente não ouvem, não ouvem. É o que Abraão diz aqui. Se eles não ouvem a Moisés, se eles não estão escutando os homens sábios da ciência, e nem aos outros que estão falando por aí, as autoridades, não vão acreditar em nada, nem que um morto saia do túmulo. E foi aqui o caso do rei. Ele está dizendo, ó, chamei todo mundo aqui para tentar falar alguma coisa, me explicar, mas nenhum deles conseguiu dizer nada na realidade. Nenhum conseguiu dizer nada porque nenhum deles tinha nada para dizer. E ele não conseguia ver os sinais. Tanto que a atitude dele até então tinha sido essa atitude de egoísmo, de violência, de vaidade, de orgulho. E ele conhecia a religião hebraica. Então ele vai pedir a outro, ó, tenta me explicar o que está acontecendo. Porque aqueles que andam comigo, eles não falam nada diferente. Eles não me trazem uma mensagem de alento. Eles não sabem o que está acontecendo. Eles estão tão perdidos quanto eu. Então, eles não podem me ajudar, eles não podem ajudar nem a eles próprios. Porque se eles revelassem, decifrassem, ficariam ricos. Mas nem a eles próprios eles podem ajudar. Eles estão perdidos. Então Daniel respondeu ao rei, podes guardar os teus presentes para ti mesmo e dar as tuas recompensas a algum outro. No entanto, lerei a inscrição e lhe direi o seu significado. Por que ele diz isso? Porque o que o rei tinha para oferecer a ele não tinha valor nenhum. O que tinha na festa mundana do rei Belsazar? A embriaguez. Todos que estavam no banquete estavam embriagados pelo egoísmo, pela vaidade,
pela loucura. Era uma afronta a Deus, né? Levar os vasos sagrados do templo para a festa mundana. Qual é o templo sagrado do Espírito? Qual é o templo sagrado do Espírito? Não é o nosso corpo? É o templo sagrado do Espírito. Não é as quatro paredes e um telhado. É o nosso corpo. Estamos encarnados. O nosso corpo físico é o templo do Espírito. E nós estamos levando esse corpo para a festa mundana, para a festa suicida. Não estamos dizendo aqui que não podemos ir a uma festa. Não é isso. O pessoal vai, está dizendo que a festa, toda a festa é festa. Não, não. Mas as atitudes que nós estamos vendo as pessoas realizarem, se colocando em situações de risco, em situações suicidas, é uma afronta a Deus, que nos deu a oportunidade da reencarnação. Para quê? Porque nós encarnamos ou reencarnamos? Para reparar as nossas atividades equivocadas, para aprender, para crescer, para servir ao nosso próximo, para alcançar esse reino dos céus tão almejado, a verdadeira felicidade. É por isso que o Espírito reencarna. Nós não estamos aqui como cansamos de dizer isso, essa frase é muito comum no meio espírita. Não estamos aqui a passeio. Planeta Terra não é um clube onde nós viemos para dançar e brincar. É uma escola, é uma oficina de trabalho para o espírito crescer. Mas para que isso aconteça, o espírito precisa ter um pouco de relação aqui na Terra. Então o Senhor, estudamos isso, não foi no Livro dos Espíritos? Abençoa o limbo da Terra. E desses elementos orgânicos, aprendemos isso no Livro dos Espíritos, é preparado um corpo físico para o espírito habitar e crescer. Desculpem o barulho, gente, eu tomei um susto agora. Foi um carro. E crescer, progredir. Então, o nosso corpo é um vaso sagrado que o Senhor nos concede. E o que as criaturas estão fazendo? Expondo esse templo à destruição. Isso é uma afronta a Deus. E buscam o quê? A idolatria também. Deram louvores aos deuses da Babilônia. As questões materiais, já falamos sobre isso. O que a Babilônia representa? O apego às questões da matéria. Eu não posso deixar de ir numa festa. Eu quero ir a um show, eu quero ir ao teatro. Tudo isso é maravilhoso. Quem não gosta de um teatro, de um show, de um jantar num restaurante, de passear, de ir à praia, quem não gosta? Todos nós gostamos. Mas não é o momento adequado. Mas a pessoa não consegue sobreviver sem esses bens materiais, sem as questões materiais. Apego. Então, o que tinha na festa mundana do rei Belsazar? A embriaguez. Né? Parece que as pessoas estão anestesiadas por esse momento. Não vem o perigo à sua frente. Afronta a Deus a se expor, correndo risco de vida. Por quê? Porque não consegue viver. Né? Diz que vai morrer se não fizer isso, se não fizer aquilo, se não tiver isso, se não tiver aquilo. É isso que existe na festa mundana do rei Belsazar. E Daniel diz para ele: não quero teus presentes, mas eu vou ler a inscrição e lhe direi o seu significado. O rei foi a Nabucodonosor. O rei... Não, aqui eu escrevi errado. O rei Nabucodonosor, não tem esse foi não, tá? O rei Nabucodonosor, teu predecessor,
que o Deus Altíssimo deu soberania, grandeza, glória e majestade. Né? Então ele está aqui exaltando Nabucodonosor. Devido à alta posição que Deus lhe concedeu, ele está dizendo que Deus deu a ele essa alta posição. E na verdade é. Né? Se temos uma alta posição, é porque Deus nos permitiu. Então o rei Nabucodonosor, teu predecessor, que o Deus Altíssimo deu soberania, grandeza, glória e majestade. Devido à alta posição que Deus lhe concedeu, homens de todas as nações, povos e línguas tremiam diante dele. E o temiam. A quem o rei queria matar, matava. A quem queria poupar, poupava. A quem queria promover, promovia. E a quem queria humilhar, humilhava. Então, o Senhor permitiu que ele alcançasse uma alta posição. Agora, as suas atitudes, as atitudes de Nabucodonosor, eram da responsabilidade de Nabucodonosor. O Senhor permitiu que ele tivesse um alto cargo. E devido à sua alta posição, ele deveria ter atitudes equilibradas. Mas não era isso, não foi isso que Nabucodonosor fez. Né? Então, é interessante porque Daniel diz, o rei Nabucodonosor, teu predecessor, que o Deus Altíssimo deu soberania, grandeza, glória e majestade. Então o Senhor deu tudo isso a ele. Né? Permitiu que ele tivesse soberania, grandeza, glória e majestade. E devido à alta posição que ele ocupava, ele, Nabucodonosor, usando o seu livre-arbítrio, praticou todos esses atos aí. Né? No entanto, com o passar do tempo, o coração dele se tornou arrogante por causa das suas atitudes beligerantes. O Senhor deixou Nabucodonosor agir como ele quisesse. Ele tinha o livre-arbítrio. E ele foi se tornando cada vez mais arrogante, mais arrogante, mais arrogante. E aí, um dia, se tornou endurecido, muito endurecido por causa do orgulho. E nesse momento ele foi deposto do seu trono real e despojado da sua glória. Foi expulso do meio dos homens e sua mente ficou como a de um animal, porque Nabucodonosor foi portador de um grave processo obsessivo, de subjugação e até possessão. E ele foi tão terrível que ele passou a viver com jumentos selvagens até, e a comer capim como os bois. O processo obsessivo dele foi um processo de possessão que ele teve, que ele ficou nessa situação. E o seu corpo se molhava com o orvalho do céu, até o momento que ele, Nabucodonosor, reconhecer que o Deus Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e coloca no poder a quem ele quer. Então, ele ficou nesse processo de subjugação, de possessão, até que um dia ele reconheceu que ele não era tão poderoso assim, e que havia um Senhor, um Deus acima dele, que domina todos os homens. Mas tu, diz Daniel, Belsazar, seu sucessor, quer dizer, sucessor de Nabucodonosor, não te humilhaste, embora soubesses de tudo isso. Porque Belsazar assistiu à derrocada de Nabucodonosor. Viu o sofrimento dele. Viu todas as coisas erradas que ele fez. E mesmo assim, não se tocou. Mesmo conhecendo o Deus hebreu, sabendo das atitudes equivocadas de Nabucodonosor e o que acabou sucedendo com ele, ele não tirou uma lição dos fatos ocorridos. Então Daniel diz, mas tu, Belsazar, seu sucessor, não te humilhaste, embora soubesses de tudo isso. Ao contrário,
te exaltaste acima do Senhor dos céus. Mandaste trazer as taças do templo do Senhor para que nelas bebessem tu, os teus nobres, as tuas mulheres e as tuas concubinas. Quer dizer, a atitude de Belsazar era pior do que a de Nabucodonosor, porque ele tinha tido a oportunidade de conhecer tudo, de ver os erros do seu predecessor. E ao invés de tirar um aprendizado daí, ele cresceu mais ainda. Ele simplesmente ignorou os fatos, ignorou Deus, ignorou as leis e ainda mandou trazer as taças para humilhar Deus, para passar por cima de todos. Chegou ao máximo da loucura. Chegou ao máximo da entrega, né? Às sombras, aos desequilíbrios. Ele quer dizer isso, se entregou a tudo, simplesmente se deixou perder. Louvaste os deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não podem ver, nem ouvir, nem entender. Mas não glorificaste o Deus que sustenta em suas mãos a tua vida e todos os teus caminhos. Por isso, ele enviou a mão que escreveu as palavras da inscrição. Então, muitas vezes, quando nós nos entregamos a essa loucura, quando nós nos deixamos anestesiar pelas coisas do mundo, é como se estivéssemos louvando esses deuses da materialidade, que na hora da nossa dor não poderão nos socorrer, nos ver, nos ouvir, nos entender, nem nos sustentar. E quando fazemos isso, nos afastamos de Deus, que verdadeiramente nos sustenta. E aí, quando isso acontece, quando o filho foge do pai, se afastando das suas leis, dos seus ensinos, desprezando as pessoas, deixando de amar o seu semelhante, vivendo, como eu disse anteriormente, hoje só amanhã tem mais, Deus envia a mão, aquela mão que vai escrever na parede as palavras, né? As palavras da lição que precisamos aprender. E a parede está aí. Esta é a inscrição que foi feita, diz Daniel. Mene, mene, tekel, parzim. Mene, mene, tekel, parzim. Era isso que estava escrito na parede. E este é o significado dessas palavras. Mene, e ele falou 2 vezes, mene, mene. Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Né? Então, mene é quando percebe-se que nós passamos dos limites. Que não vai ter jeito, a dor vai bater. Tekel, fomos pesados na balança. Desrespeitamos tudo. A Denise está falando aqui, né, o capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a mamão, né? Foste pesada na balança e achada em falta. Estás em erro. Parzim ou Pérez, teu reino foi dividido, entregue aos medos e persas. É o teu filho, não tem jeito. Teu reino foi dividido, Belsazar, e você foi entregue aos medos e persas. Mene, mene, tekel, parzim. A frase que nenhum de nós deve, ou melhor, a frase que todos nós devemos temer, que não devemos buscar. Porque aquele que ouve essa palavra é aquele que está em falta, é aquele que tem muita coisa para corrigir.
Então, por ordem de Belsazar, porque Belsazar, nesse momento, entendeu a mensagem. Ele finalmente entendeu a mensagem. E ele deu a ordem, apesar de Daniel dizer que não queria. Ele mandou vestir Daniel com um manto vermelho. Puseram-lhe uma corrente de ouro no pescoço e o proclamaram o terceiro em importância no governo do reino. Ele disse: você não quer, mas eu lhe darei os prêmios que prometi. Mas eu sei que tudo está consumado. Agora eu sei. Agora eu acordei. Só que para essa encarnação já é tarde. Era tarde. Ele sabia, finalmente, que ele tinha avançado, que ele tinha extrapolado nas suas atitudes, na sua delinquência. E não só ele, mas todos aqueles que o acompanhavam da nobreza no seu reino. Último banquete na Babilônia. Esse foi o último banquete na Babilônia. Quantos de nós talvez estejamos vivendo nos dias atuais o nosso último banquete na Babilônia? Quantos de nós terão que, por causa da insanidade, da nossa delinquência, terão que ouvir essa frase? Mene, mene, tekel, parsim. Viver o seu último banquete da Babilônia. Porque os tempos são chegados. E alguns estão vivendo de forma totalmente ensandecida. Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos babilônios, foi morto. E Dario, o Medo, apoderou-se do grande reino da Babilônia. Belsazar perdeu tudo. Naquela mesma noite, seu reino foi invadido por uma nova força, os Medos. Eles vieram, invadiram a Babilônia, mataram Belsazar e apoderaram-se do grande reino da Babilônia. E assim, meus amigos, que essa mensagem do festim de Belsazar possa servir para todos nós de alerta, não é? De alerta. Que nós possamos prestar bem atenção. E principalmente orar muito por esses nossos irmãos que estão vivendo uma vida de loucuras, né? A Marisa colocou aqui também, estão inebriados pela arrogância e pelo egoísmo. Infelizmente, o despertamento será promovido pelo sofrimento através dessa pandemia. Ela vem para resgatar a fraternidade, a empatia, o olhar fraterno. E depois ela também disse, muitas oportunidades estão sendo dadas a esses espíritos, talvez sejamos aqueles dos tempos do passado. É bem lembrado. Talvez nós tenhamos participado desse festim do Belsazar. E agora, gatos, como diz aí, gato escaldado tem medo de água fria, nós estejamos evitando, não é? Participar desses festins, porque já participamos lá no passado, né? Ela disse também que estão anestesiados pelo próprio egoísmo. Está sendo feita a separação do joio e do trigo, né? Então, talvez a gente seja, assim, aqueles que participaram e tenhamos aprendido a lição. Não é? Talvez, naquela época, tenhamos também tido o nosso último festim na Babilônia e depois a gente foi aprendendo. Outros festins vieram, né? Mas a gente foi aprendendo e hoje a gente está aqui. Mas, infelizmente, tem alguns que ainda estão, né, buscando os festins. Mas que a gente possa, né, de alguma maneira, buscar colaborar com esses irmãos. Como disse aqui Abraão, né? Muitos, depois que a dor bate, começam, né, a pedir ajuda, a gritar clemência,
Mas, como ele diz, se eles não ouviram aos inúmeros alertas que foram dados, será que eles acreditarão nesses outros que estão aí? Ou só querem agora socorro porque a dor bateu? Então a gente tem que prestar muita atenção. Eu sei que às vezes é difícil, né? Mas a gente tem que se manter firme. Tem que se... Porque, como disse a Denise aqui, ela chamou atenção para o título do capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. E Mamon, gente, não era um Deus, não é uma divindade. Mamon é essa vida de loucura, essa busca. Né? Porque muita gente acha, Mamon era um Deus. Não, Mamon é essa vida desligado da fraternidade, né? Do amor ao seu semelhante. Isso é Mamon. E querer viver assim. Ninguém consegue viver assim, de uma forma fraterna, indulgente, e ao mesmo tempo viver ligado às coisas materiais. Tem que escolher um ou outro. Tem que escolher. Então, Mamon é isso. É esse mundo. Esse mundo dessa loucura. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Eu ouvi uma coisa. Pode falar. E como a gente estudou ontem, né? O que Jesus disse para nós, Ana? Que seja o seu falar sim, sim, não, não. A gente não pode ficar em cima do muro. Se você está no caminho do bem, é o caminho do bem, e acabou. Exatamente. Você não pode ficar servindo a dois senhores, né? A gente hoje também, hoje a Rosângela também, nosso estudo, foi falado sobre o sim, sim, não, não, né? A importância do livro dos médiuns, essa escolha, né? O sim é sim, e não é não. E sim, sim, não, não. Muito importante, né? Foi o que o Daniel fez. O Daniel disse para Belsazar, eu não quero as tuas riquezas, eu não quero as tuas bens materiais. Já foi, né? Então, nós temos que escolher. Não dá para viver as duas vidas. Não dá. Não é? Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Está bem explicado, Rose. Não tem mais como falar nada. Enche a carapuça, fica aí. É isso aí, meus amigos. A gente tem que aproveitar. Eu fiquei, quando estava... Muito aprendizado, ótima explicação. Quando estava fazendo esse estudo, eu fiquei assim, nossa, como é que um fato, né, ocorrido há mais de 1000 anos, seja fato verdadeiro ou não, seja uma alegoria, como ele tem a ver com o momento que nós estamos vivendo hoje, não é? Então, a gente percebe como esses textos antigos trazem ensinamentos, esses ensinamentos se tornam imortais. Você vê como é que a história se repete. Como que está? E a evolução não dá saltos, né? Não, a evolução não. Estamos batendo na mesma tecla diversas e diversas vezes, né? Em várias e várias encarnações. Né? Muitos daqueles espíritos são os que estão ainda hoje. Né? Claro. Ainda cometendo então, tudo os mesmos erros. Tudo interligado, como você falou. Tudo interligado. Presos às mesmas dificuldades. Orgulho, vaidade e egoísmo. Orgulho, essa trinca é terrível. Orgulho, vaidade e egoísmo. Orgulho, vaidade e egoísmo. Como nos libertarmos disso, não é? É um trabalho que nós temos que fazer. Nos libertar dessa trinca. Essa trinca não é boa. É a rebeldia, né? A rebeldia do espírito, né? Sim, o rebeldia. Não quer crescer, quer continuar na infância. É como o Belsazar, né? Ele tinha visto tudo o que tinha acontecido com Nabucodonosor. Mas a sede do poder o tornava rebelde. Mas, infelizmente, eu acho que só através do sofrimento mesmo, porque esse despertamento, você vê aí como é que a gente está com essa pandemia, com isso tudo, quantas pessoas se aglomerando, né? Quantas pessoas que não estão nem aí para esse problema grave que está acontecendo, né? Agora, aqui no condomínio, está tendo uma festa. Aí a gente vê lá horrível. Nos primeiros slides, que a gente disse lá nos primeiros slides, que Belsazar não tinha percebido o momento delicado que ele estava vivendo. Lembra?
que ele não tinha percebido o momento delicado que ele estava vivendo e que ele estava à beira do abismo. Ele não tinha E percebido. mais uma vez a gente está passando por um momento delicado, né? Exatamente. Quantas pandemias a gente já passou, né? Tantas, né? A peste, a gripe espanhola, quantas pessoas, né? Quantos desencarnes coletivos, né, foram necessários, né, para sacudir as pessoas, né? E nem assim, né? Um momento muito delicado e, se não tomarmos cuidado, vamos ao abismo. E será o nosso último festim na Babilônia, né? Então, realmente, que a gente possa se ligar nisso daí, prestar bem atenção e aproveitar essas orientações, esses alertas que nós vamos recebendo a cada estudo que a gente faz, a cada mensagem que a gente lê. Tem sempre um toque. É Jesus chamando a nossa atenção. Né? Então, é uma leitura aqui, é uma frase ali, uma mensagem, é um estudo que ele chama a nossa atenção. Preste atenção, meu filho. Olha aí, olha a questão do rico, da passagem lá do rico e do Lázaro. Olha como ficou o rico. Preste atenção. Então, o Senhor está sempre nos dando aquela chamada para que a gente não termine como Belsazar, que no final de noite recebeu a revelação e descobriu que o reino dele ia ser dividido e ele ia perder tudo naquela noite. Lembra daquela passagem do Evangelho também, do homem que mandou construir os armazéns para colocar toda a colheita dele? Em vez de ele dizer assim, tive uma colheita farta, vou dividir essa minha colheita com os meus vizinhos e amigos, né? Aqueles necessitados. Ele disse, não, mandarei construir grandes armazéns para guardar tudo que colhi. Aí vem a voz lá do céu, que tolo, mal sabe que essa noite pedirei a sua alma. E tudo vai ficar por aí. Ninguém sabe o seu momento. Então a gente tem que se preparar para não ser pego de surpresa, como Belsazar foi pego, né? Perdeu todo o seu reino. É isso aí. Falou, amiga, orar incessante. Exato, e prestar bem atenção, porque as mensagens que estão chegando para nós. Prestar atenção muito. Porque, como disse Marisa, estamos no momento de separação do joio e do trigo. E as mensagens estão chegando para nós. Precisamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Prestar bem atenção, que as mensagens estão aí. Então, vamos dar uma paradinha aí de 10 minutinhos, tá? Para descansar. E quando for 15 para as 8, nós retornamos para o estudo do livro Nosso Lar, tá bom? Hoje o capítulo fala sobre o umbral. Olha aí, olha só como tem coisa. Vamos falar sobre umbral, hein? Muito importante esse estudo. Gente, uma boa noite para quem não vai estar conosco. E quanto aos outros, quando for 15 para as 8, nós nos reencontramos.